É isso aí. Olá a todos. Fazendo aqui o vídeo 037. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as 10 recomendações pelo Tribunal de Nuremberg, conhecido como Código de Nuremberg, e se o Brasil, né, violou o Código de Nuremberg através desses tratamentos aí que nós estamos sendo submetidos nesse ano de 2020. Interessante, né? Vamos lá. Ao vivo. Bom, galera, vídeo 037, o Brasil violou o Código de Nuremberg. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. O Brasil, sim, violou o Código de Nuremberg. Então, vamos falar sobre esse código. Quem está aí me assistindo ao vivo, tem áudio aí? Tá tudo legal de áudio? Deixa eu ver se eu consigo me captar aqui também. Só um pouquinho, galera. Deixa o pessoal ir chegando aí. Deixa eu ver se eu estou com áudio. Não estou conseguindo... Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. O Código de Nuremberg. Quem já ouviu falar sobre isso? E se você nunca ouviu falar, é interessante agora conhecer como é que essa questão de tratamento dessa doença aí, que fechou todas as nossas cidades, fechou o mundo praticamente, como isso vem sendo violado pelos nossos pseudos representantes, né? Aí, o áudio tá legal, já confirmei aqui. Bom, e se você nunca ouviu falar, então nós temos aí o Código de Nuremberg, que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas foram vencidos, criaram lá o Tribunal de Nuremberg para julgar os nazistas pela eugenia, por todos aqueles sacrifícios que tiveram lá, experiências científicas com seres humanos, mais de 3.000 crianças gêmeas, que eles fizeram experiências para saber se fizesse uma coisa com uma criança, daria o mesmo resultado com a outra, tirasse de uma e implantasse na outra, se daria certo ou não, enfim. E quando eles foram derrotados, eles acharam por bem de criar o Código de Nuremberg. Nesse código, que é interessante, né? Porque deixa eu localizar aqui os códigos aqui, só um momentinho. Os 10 princípios. Pode bem. Então eles criaram esse código para estabelecer, olha, cara, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer mais, onde já se viu fazer experiências com seres humanos, experiências forçadas, sem o consentimento das pessoas. Isso é grave e a gente precisa criar alguma coisa para coibir isso, para que nunca mais isso se repita. O Tribunal de Nuremberg foi criado para poder processar e julgar os alemães que foram derrotados. Mas hoje a gente já sabe que a Rússia, por exemplo, ela cometeu muito mais atrocidades durante a Segunda Guerra do que o próprio governo alemão. E nenhum russo foi preso. Mas vamos lá. Hoje nós estamos sendo submetidos a vários tipos de tratamento. Ficar em casa, distanciamento social, usar máscara. Esses são métodos de tratamento científicos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E hoje a gente sabe que a OMS é uma instituição política. Ela não está ali basicamente trabalhando com suas diretrizes voltadas para a ciência de verdade. Não, elas fazem imposições de suas vontades pessoais e a maioria das pessoas que estão ali são biólogos, nem médicos são. Principalmente o Tedros Adhanom lá, que é o etíope, que é um biólogo, né? Não é médico. E aí, entre a distância da OMS e chegar aqui no Brasil, nos países, as recomendações elas viram obrigações. Ou seja, métodos de tratamento científicos que deixam de ser recomendados e passam a ser obrigatórios. Ou seja, o povo tem que se submeter àqueles métodos de tratamento científico. Tipo assim, será que se as pessoas ficarem com máscara, a gente vai conseguir coibir a transmissão dessa doença? Ah, não sei, vamos obrigar todo mundo a usar máscara.
Se é obrigatório, então você já viola o código de Nuremberg, porque é uma experiência científica para saber se vai dar certo ou não. Mas por trás dessa experiência tem muito mais questões políticas, psicológicas envolvidas. E por conta disso, o Tribunal de Nuremberg criou os 10 princípios conhecidos como Código de Nuremberg sobre ética nas pesquisas com seres humanos. Certo? Eu já vou ler esses 10 princípios para vocês aqui. E eu estou fazendo essa live hoje, e eu estou meio afastado de lives, porque eu dei um espaço, um time, né, para que os generais 4 estrelas do nosso país, que estão lá no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tomem atitude. Eu já pedi a prisão de todo mundo, inclusive o meu encaminhamento em segurança ao Tribunal Penal Internacional. E os generais 4 estrelas estão ali naquela sainha justa deles, né? Se sabem se vão bater continência para o povo brasileiro, ou seja, vocês vão respeitar a soberania popular, ou se eles irão se associar criminosamente em atos de crimes contra a humanidade e genocídio contra o povo brasileiro, nesse aparelhamento com essa organização internacional aí, né? Que o pessoal fala de nova ordem do caralho. Não existe nada disso. Tá? O que existe é a agenda de poder totalitário, criado para a subjugação e controle da humanidade, e se colar, colou. Por isso que eu sempre digo, seja um guerreiro de si mesmo. Cada um de nós temos que sair, fazer nossa parte e dizer não a todos esses métodos impositivos. Mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre os 10 princípios do Código Nuremberg. Achei por bem gravar esse vídeo hoje, porque daqui a pouco eu vou começar a descer o cacete em todo mundo. E já vou avisando, eu não sou da esquerda, não sou direita, eu não sou lulista, bolsonarista, estou cagando para esse povo todo aí, porque tudo faz parte de uma agenda de poder, não tem ninguém aí, desde o Sarney, então vamos lá, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e agora esse bolsominto aí, todos eles fazem parte de uma agenda de poder internacional para subjugação e controle da humanidade, impondo uma série de restrições aos nossos direitos e garantias fundamentais. De autoritarismo, eles querem ir para o totalitarismo. É o chamado fascismo, ok? Mas vamos lá. Os 10 princípios do Código de Nuremberg. Primeiro, princípio 1. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que a pessoa envolvida deve ser legalmente capacitada para dar o seu consentimento. Tal pessoa deve exercer o seu direito livre de escolha, sem intervenção de qualquer desses elementos. Sem intervenção de qualquer desses elementos. Força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição ou coerção posterior. E deve ter conhecimento e compreensão suficientes do assunto em questão para tomar a sua decisão. Esse último aspecto requer que sejam explicadas à pessoa a natureza, a duração e o propósito do experimento, os métodos que conduzirão, as inconveniências e riscos esperados, os eventuais efeitos que o experimento possa ter sobre a saúde do participante, o dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento recaem sobre o pesquisador que inicia, dirige ou gerencia o experimento. São deveres e responsabilidades que não podem ser delegados a outrem impunemente. E aqui nós temos que destacar sobre essa questão que está acontecendo no nosso país hoje, onde o Supremo diz que os governadores e os prefeitos decidirão os métodos que eles irão aplicar para tratamento da saúde da população, para essa medida preventiva, né, vamos dizer assim. Então, estas pessoas, elas se enquadram aqui na qualidade de pesquisadores. Ou seja, eu vou impor aqui, mediante decreto municipal, que eu vou fechar a cidade, eu vou mandar todo mundo usar máscara, eu vou ficar em casa, ter distanciamento social, são experiências científicas para ver se combate ou não essa pseudo-doença criada apenas para subjugar e controlar a humanidade, colocar em colapso a economia mundial, porque vem vindo aí grupos de poderes econômicos para, principalmente aqui no Brasil, nesses 5 por 1, 6 por 1, aí, 7 por 1,
a nossa moeda com relação aos outros países, a nossa moeda desvalorizada. Então os caras vêm aqui com 6 mil dólares deles, são 36 mil reais nossos, certo? Praticamente. E aí vem aqui, compram o que querem e fazem da gente escravos. E se o povo não tomar atitude, nos primórdios de 2021, bal para vocês. Item 2. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, os quais não possam ser buscados por outros métodos de estudo e não devem ser feitos casuística e desnecessariamente. O que é casuístico? Você vai fazer alguma coisa que parece que é legal, parece que é interessante, parece que a proposta é boa. Use máscara, que eu acho que isso aqui vai ser legal. Mas não havia necessidade disso. Não havia necessidade de fechamento de comércio, de cidades, nada, de Estado, nada disso. E tudo foi imposto. Nada foi facultativo. Olha, eu recomendo que vocês fiquem em casa. Eu recomendo que vocês usem máscara. Eu recomendo que você faça isso. Não. Você vai ficar em casa, você vai usar máscara, você não vai trabalhar. E os cambal. Inclusive, vou chegar mais para frente, sobre a obrigação da vacina, que está na lei, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República. A legislação federal, que fala sobre a máscara e que lá na frente diz que todo e qualquer método aplicado pelo representante do poder público, municipal ou estadual, tem que estar amparado por um laudo científico, um laudo médico, ele tem que ter respaldo científico. E aí eu vou entrar numa outra questão para vocês sobre isso, mas não vai ser agora, vai ser a hora que eu começar a descer o cacete nessa cambada toda. Fiquem certeiros, olha, o maior prazer da minha vida vai ser a hora que a gente arrancar essas medalhas do peito desses vagabundos chamados General 4 Estrelas. Mas vamos lá. 3. O experimento deve ser baseado em resultados de experimentação animal. Primeiro se experimenta com os animais, depois vai vir para os seres humanos. E no conhecimento da evolução da doença ou outros problemas em estudo. E os resultados conhecidos previamente devem justificar a experimentação, no caso com seres humanos. Eu trabalhei com medicamentos, com uma indústria farmacêutica aqui no Brasil, aproximadamente uns 30 anos. Na época, a gente já sabia que qualquer método, qualquer medicamento que você fosse inventar, que fosse pesquisar para tentar descobrir uma cura, um tratamento através de medicamento, levava-se 10 anos e 10 milhões de dólares. 10 anos, 10 milhões de dólares. Claro que 30 anos avançou algumas coisas, mas os custos aumentaram e os prazos podem até ter diminuído. Mas jamais uma experiência científica leva 5 meses, senhores. 6 meses. Principalmente com vacina. Quais são os efeitos colaterais ao longo prazo? Peçam para ler a bula. Quando alguém te apresentar que tem uma vacina, fala, eu quero a bula. Eu quero saber dos efeitos colaterais. Eu quero saber de todos os métodos de tratamento científico que foram aplicados para vocês trazerem essa vacina agora. Item 4. O item 4. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, físicos ou mentais. Físicos ou mentais. Então, veja bem, a população brasileira foi obrigada a usar máscara e até hoje usa máscara. Eu pergunto, qual é o reflexo mental nessa população hoje? Me causa a sensação de asfixia, em primeiro lugar. Eu tenho direito inviolável à saúde e isso está garantido no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Por que me obrigam a usar uma máscara e eu, ao usar uma máscara, eu fico asfixiado, eu puxo menos ar para os meus pulmões e eu me sinto totalmente asfixiado? Por que eu sou obrigado a me submeter a esse tipo de experiência de tratamento? Onde é que está isso? Que eu sou obrigado a participar disso? Que a população brasileira é obrigada a participar disso? Não está em canto nenhum. É imposição. Isso aí é atos de hostilidades contra os nossos direitos e garantias fundamentais, atos de hostilidades contra a soberania nacional, através de nacionais, ou seja, políticos brasileiros aparelhados com estrangeiros para tentar subjugar e controlar a população brasileira e dominar o nosso país. Se prepare, se vocês não tomarem atitude, o Brasil deixará de ser Brasil, vai ser uma colônia, sabe-se lá de quem. Nenhum experimento deve ser conduzido quando existirem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez permanente
exceto, talvez, no caso de o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento. É aquilo que nós estamos falando. Ok, vocês têm vacina aí? Então vamos vacinar todos os deputados federais, todos os senadores, todos os governadores, todos os prefeitos, vereadores, todos os juízes, promotores de justiça, procuradores da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos vacinar todos os servidores públicos primeiro, já que eles querem impor isso para nós. Então eles são os pesquisadores. São eles que acham, isso aqui é o melhor para vocês. Eu vim trazer isso aqui para você. Então se submeta. Primeiro se submeta a você. Aí a gente vai ver, se sobrar muita gente, beleza. Se não sobrar ninguém, melhor ainda. Né? Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade, mesmo remota, de dano, invalidez ou morte. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Deve ser exigido o maior grau possível de cuidado e habilidade em todos os estágios daqueles que conduzem e gerenciam o experimento. Entenda uma coisa. Tudo que foi imposto a nós neste ano de 2020 foram métodos científicos de tratamento que não são unânimes na comunidade científica internacional. Pelo contrário, há várias pessoas, vários especialistas, vários médicos, vários cientistas de renome, consagrados, pessoas sérias, éticas, corretas, que questionaram todos os métodos de tratamento, lockdown, fique em casa, use máscara, distanciamento social. E isso não vem a público através da grande mídia. Durante o curso do experimento, o seu item 9, o participante deve ter plena liberdade de se retirar. Aqui é uma das questões mais graves. Caso ele sinta que há possibilidade de algum dano com a sua continuidade. Quem de nós teve a permissão, não, eu não quero mais usar máscara, isso aqui está me fazendo mal, me sinto asfixiado, me dá uma sensação de dor de cabeça, enfim, dá uma série de efeitos colaterais em mim que me causa prejuízo para a minha saúde, não me sinto bem, não estou feliz assim, estou me sentindo depressivo e eu não quero mais participar desse seu método de experiência científica de tratamento. Senhor prefeito, senhor governador, senhor presidente, senhor ministro da saúde, o capeta que foi lá quem publicou isso. Não. Porque se você não usar a máscara, você vai ser preso, você vai receber multa. Então, se você trabalha em alguma empresa, o seu empregador, por força da lei, te obriga a usar máscara. Se preparem para entrar com ações trabalhistas contra essa cambada de vagabundo que aceitaram. É uma pena que eu não esteja trabalhando para ninguém agora, porque se eu estivesse, estava no pau da goiaba depois. Item 10, o último deles. Durante o curso do experimento, o pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos em qualquer estágio, se ele tiver razoáveis motivos para acreditar que a continuação do experimento causará provável dano, invalidez ou morte para o participante. Então, galera, eu mandei uma série de documentos para o senhor Jair Messias Bolsonaro, ministra Damares, Fernando Azevedo e Silva, general Fernando Azevedo e Silva, que é o ministro de Defesa, o ministro André Mendonça da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre, esqueci o nome dele agora, o procurador-geral da República, Augusto Aras, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, eu me divirto porque esse povo só toma no rabo, né? E também o Senado Federal. E questionei a eles qual é o compromisso do Brasil com o Código de Nuremberg. Eu já comecei a receber respostas, chega a ser risível, eles estão desesperados. Porque eles vão para o paredão do Tribunal Penal Internacional. E aí, se vocês quiserem ler, pesquisem aí no Google Estatuto de Roma, Decreto 4.388 de 2002, e verifiquem lá no artigo 6º e 7º sobre genocídio e crimes contra a humanidade. Ok? E aí vocês vão entender um pouco mais, mas eu vou explicar isso detalhadamente para vocês. Eu só estou dando um tempo para os generais 4 estrelas decidirem o que é que eles vão fazer, porque eu levei isso ao conhecimento deles também e pedi a prisão de todo mundo e o encaminhamento desses canalhas em segurança para serem processados criminalmente por seus crimes mais graves, que é o genocídio e crimes contra a humanidade, pelos atos que eles praticaram contra o povo brasileiro nesse ano de 2020. Tô nem aí. E já estou exigindo a pena capital. O Tribunal Penal Internacional permite a pena capital, que é a pena de morte.
certo? O nosso Código Penal Militar também permite a pena de morte quando os crimes são mais graves, e é o caso. Então eu não tenho nenhum político de estimação, estou cagando e andando, nenhum deputado federal, nenhum senador da República, todos eles têm conhecimento das minhas denúncias. O Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, o Comandante-Geral e os comandantes regionais da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, já foram todos eles notificados. Eu já determinei como cidadão brasileiro a prisão civil, é meu direito, como cidadão civil, como um cidadão, qualquer cidadão pode determinar a prisão de alguém que esteja em flagrante delito de crime e acionar a polícia militar para que prenda e encaminhe essas pessoas para a autoridade competente, lavrar o boletim de ocorrência, que no caso seria a Polícia Federal, e em seguida encaminhar para a Justiça Militar para processar e jogar por essas pessoas pelos seus acompliciamentos em crimes contra a humanidade e genocídio. Porém, a Polícia Militar participou, né? Os comandantes gerais, o comandante-geral e os comandantes regionais, não só aqui do Estado do Mato Grosso, onde eu falo hoje, mas de todas as unidades da federação, foram criminosamente condescendentes. Ordens absurdas não se cumprem. O próprio presidente Jair Messias Bolsonaro avisava eles várias vezes. Entretanto, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi ele quem sancionou o decreto, deixa eu ver se eu localizo aqui, a Lei 13.979, acho que é essa mesmo. É muita lei, aí tem hora que eu me perco. Deixa eu ver se é essa 13.979, que fala sobre as máscaras, né? Entre outros, os métodos de tratamento que poderão ser aplicados pelos prefeitos e governadores para o combate dessa pseudo-doença criada apenas para nos subjugar e controlar. Deixa eu só ver isso, dispõe, é isso mesmo. É o decreto 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, certo? Lá no seu artigo 7º, aliás, artigo 3º, vai falar sobre... E parágrafo 7º vai falar sobre o uso de máscara. Ok? E aí depois ele teve uma alteração e tal, mas enfim, quem sancionou essa lei foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ao sancionar a lei com a obrigação de uso de máscaras como método de tratamento científico, o presidente da República Federativa do nosso país, ele descumpriu o Código de Nuremberg. E automaticamente ele cometeu crimes contra a humanidade, genocídio nos termos do artigo 6º e 7º, aí tem que ver as alíneas que ele se enquadra, mas está lá o extermínio, a colocação de membros de um grupo em situações de dificuldade, onde ele possa entrar em estado psicológico, enfim, até às vezes irreversível, que vem os casos de depressão, que é o que acontece, está acontecendo muita gente se suicidando, porque não sabe o que fazer, não sabe como vai se alimentar hoje, tem filho, a pessoa entra em pânico. E, lamentavelmente, o presidente da República Federativa do Brasil, ele também se... É uma pena, né, cara? Porque o cara, vocês votaram nele, carregaram ele nas costas, enquanto o cara estava doente lá, vocês apoiaram, fizeram de tudo, e ele nunca, nunca, nunca deu respaldo para vocês. Logo no início, ele deveria ter agido, deveria ter acionado as Forças Armadas, prendido o prefeito, o governador e libertado a população que estava sendo aprisionada por esses métodos de tratamento científico aí, obrigatórios, que foi criado através da Lei 13.979. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, eu vou falar. É obrigatório. Artigo 3º-A. É obrigatório manter a boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Ou seja, quem vai estabelecer a regra, depois de publicada a lei federal, seria o Poder Executivo Federal, no caso o Ministério da Saúde e a Anvisa. Para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como, e aí tem uma série de situações. Entretanto, essa lei, lá no parágrafo 7º, ela tem a ressalva, e ninguém fala para vocês da ressalva, criada pela própria lei. A obrigação prevista no caput desse artigo, ou seja, de usar máscara, será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica. Então, se você tiver um atestado médico,
Se você tiver um atestado médico, você automaticamente que não te recomenda não usar máscara, você não precisa usar. Basta você ter uma foto, e o atestado médico ele pode ser digital, ok? Está aqui na própria lei. Não precisa ser um atestado em papel, pode ser digital, então você pode ter a foto impressa aqui. Você chega em qualquer estabelecimento, olha, de acordo com o artigo 3º-A, parágrafo 7º da Lei 13.979, eu faço parte do grupo de pessoas que está dispensada de usar máscara, e está aqui o atestado médico, ok? Porém, tem um outro detalhe. Quem vai fiscalizar isso? Porque tem alguém para fiscalizar, então você tem que regulamentar. Então você faz uma lei e depois você faz um decreto-lei para regulamentar a lei, ou seja, quem é que vai fiscalizar se você está ou não desobrigado de usar máscara e tal. É o atendente lá na porta de entrada do estabelecimento comercial que tu foi? Não, porque você tem o direito, são invioláveis, a honra, a vida privada e a intimidade das pessoas. Tu vai pegar seu atestado médico e sair mostrando para todo mundo? É uma violação da sua privacidade. Entendeu? Uma violação da sua privacidade. Violação da sua intimidade. Então, e nada, ninguém fala nada disso para vocês, porque apenas querem que fique você andando na rua aí, todo mundo de máscara, para psicologicamente ter aquela sensação para todo mundo de que tem alguma coisa ruim acontecendo e tal. Aí quando você chega na tua casa, continua a lavagem cerebral, que é quando você liga a sua televisão e infelizmente vai assistir lá essas emissoras de TV que estão compradas pelo governo comunista chinês para venderem as ideias daquelas notícias que eles querem que seja massificada na população. Galera, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe salvador da pátria. E para você que é evangélico, católico, enfim, que acredita que Jesus Cristo vai voltar, tem muita coisa para vocês descobrirem. Muita coisa. Tá? Primeiro, nunca vai acontecer de Jesus Cristo descer e vir aqui resolver nossos problemas. Começa por aí. Porque tudo que contaram para você sobre Jesus Cristo também é uma fraude, é uma falácia. Mas enfim, paciência. Eu acredito no Criador, acredito que nós estamos aqui dentro deste ambiente chamado planeta Terra, que existe uma força maior que nos criou, que existe um propósito para a gente estar aqui, mas este propósito, até isso, foi tirado da gente. A gente não se pergunta mais quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos. Mas eu garanto uma coisa para vocês. Todas essas verdades começarão a ser reveladas, e este é o pânico e o desespero dessas pessoas. Porque eles não querem que vocês descubram as verdades, porque se vocês descobrirem as verdades, não serão mais escravas. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, dentre os ensinamentos que estão lá nos evangelhos, que também são falácias construídas e direcionadas a uma pessoa, né? Mas, enfim, os seus ensinamentos ali têm propósitos morais e éticos válidos, né? Muitos dos ensinamentos, outros são apenas para subjugação e controle, né? Se mal interpretado, mas conhecereis a verdade vos libertará, faz parte aí daquelas pessoas que acreditam na Bíblia, que acreditam, enfim, firmemente ali no Evangelho e tudo mais, são coisas positivas, certo? E isso é uma das maiores, vamos dizer assim, um dos maiores ensinamentos. Porque a verdade liberta. E o que é verdade? É você adquirir conhecimento, buscar informação. Se você ficar aí sempre leigo, sem falar, sem estudar, sem ler os seus direitos, né, você vai ser submetido a qualquer tipo de canalice imposta por quem quer que seja, porque você não sabe nem contra-argumentar. Então você vive numa situação de mendicância de conhecimento. Mendicância de informação. E você tem essa informação, você tem esse conteúdo, está aqui, você entra aqui na internet, pesquisa e você vai atrás de tudo que você quiser, inclusive em outro idioma, porque o sistema traduz. É que a população foi permanentemente educada para ser preguiçosa. O que existe para nós é a preguiça. A população vive num modo de preguiça. E outra, o medo, que é um dos 3 fatores que eles colocam para subjugação e controle, que é, primeiro, a ignorância, é uma deles, mas o medo é o pior de todos, porque você está dentro da sua caixinha, aquela sua caixinha, sua casinha, né, que você se sente seguro ali, e você fala, mas
Se não for Bolsonaro, quem será? Você sempre achando que precisa de um líder. Você precisa ter um líder, tem que ter um líder, tem que ter um líder, tem que ter um líder. Então derruba um, põe outro e você acha que precisa. Porque você foi educado para acreditar que você é incapaz de ser autossuficiente, de se autoliderar. E ninguém te ensina isso, ninguém fala sobre isso com você. E então, qualquer medidazinha que eles queiram aplicar, eles vão aplicar essas medidazinhas contra vocês. E aí, bal. O que é que vai acontecer? Você vai ficar na tua casa, vai perder teu emprego, vai aceitar o distanciamento social, vai acreditar que essa porcaria que trouxeram para nós mata muito mais do que... Entre aí, gente, lá no Registro Civil Brasileiro, e dê uma olhada lá no Registro Civil Brasileiro. Vai lá, 2015, quantas pessoas morreram? 2016, 2017, pesquisa lá, tuberculose, tal. E dá uma olhada, aí faz um comparativo com 2020. E se preparem, que eles já vão construir uma narrativa para vocês. Que é, não, só não teve tanta morte porque a gente tomou essas medidas preventivas. Foi. Ela ficou em casa, usou máscara, distanciamento social. Se não fosse isso, os trem estavam estourando. Deixem de ser otários. Vocês precisam aprender a se libertar, a serem autossuficientes, a serem guerreiros de si mesmos. Não virá um salvador da pátria. Quem irá nos salvar será a libertação dessa escravidão mental que nós somos impostos, que isso vem vindo de geração para geração, então nós somos vítimas de vítimas, ou seja, os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós e por aí vai, que vieram sendo subjugados e manipulados, né? Isso é milênio que vem acontecendo isso, só que nós estamos no final de um ciclo. E eu vou dizer uma coisa, não sou vidente, não falo com espíritos e tal, mas vamos dizer o seguinte, existe uma questão chamada raciocínio lógico, análise do contexto. A humanidade, está no encerramento de um ciclo. E neste encerramento de ciclo é do jeito que está acontecendo aqui. Nós estamos sendo submetidos a uma série de situações ruins, difíceis, que é para a gente despertar pela dor, porque esses canalhas, e quando eu digo canalhas, somos nós mesmos, tá? Nós aí, quase 8 bilhões de habitantes, não aprendemos a enxergar o todo. Nós ficamos só das coisas mais rápidas, imediatistas, porque o prazer nos dá essas questões imediatistas. Final de semana eu vou curtir, vou jogar bola com os amigos, eu vou para o cinema, tudo coisa que dá prazer imediato. A gente não vai nada que daria um prazer muito melhor e mais prolongado, mas que levaria um tempo para você conquistar. Ou seja, poxa, eu vou fazer uma faculdade de medicina, mas vai levar 10 anos. Leva muito tempo. Não, eu vou fazer o seguinte, vou ser jogador de futebol. Porque o prazer é rápido, é imediato, e a gente está acostumado com isso. As pessoas às vezes, até para conquistas amorosas hoje, prestem atenção o que está acontecendo. As pessoas já querem se conhecer, querem fazer sexo na primeira noite. Então isso perde toda aquela coisa, aquela magia que você poderia ir construindo ao longo de vários encontros, para quando chegasse naquele momento de uma relação sexual, que é uma das coisas mais interessantes de troca de energias dos seres humanos, até isso foi sabotado, porque hoje a vulgaridade é muito grande. Então a gente vive nessa promiscuidade e a gente se esquece de uma qualidade. Né? Enfim, eu desde jovem sempre preferi mais a qualidade do que a quantidade, então passei um pouco fora disso aí. Mas hoje em dia, cara, é complexo. Você fala oi e já tá. Eu assisto... Cara, é complicado, mas enfim, vamos lá. Então, pessoal, 33 minutos 46. O Brasil violou o Código de Nuremberg. Sim, violou. Todos os nossos governantes violaram. Houve a inércia do alto comando de nossas Forças Armadas, que para a garantia da lei e da ordem não foram às ruas para nos proteger. E aqui eu quero deixar uma coisa muito importante para que vocês pensem. As Forças Armadas dizem que elas são forças apolíticas e apartidárias, que elas não se envolvem em nada de que seja atritos entre esquerda, direita, enfim, liberalistas e comunistas, e por aí vai, capitalistas e comunistas, socialistas e tal. Mas quando um general de nossas Forças Armadas mantém a sua tropa no quartel
assistindo todas essas atrocidades que foram impostas para nós por esses comunistas que estão no poder, esses genocidas do inferno financiados pelo governo, não apenas pelo governo comunista chinês, mas tem muito mais gente perigosa por trás financiando isso aí, inclusive os Estados Unidos, participando desse esquema todo aí, França, Inglaterra, a própria Alemanha, Rússia, e por aí vai. É um grupo grande de pessoas financiando a subjugação e controle da humanidade. Quando as Forças Armadas diz que não sai, que vai ficar no quartel, sem proteger a população brasileira que está sob ameaça e coação, sendo subjugada, eles que estão lá no comando das Forças Armadas já tomaram um partido político. Ou seja, nós vamos favorecer o lado comunista, que está impondo, mediante atos arbitrários de suas próprias razões, as vontades pessoais dele contra os direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro, protegidos por cláusulas pétreas constitucionais imutáveis. E qual deveria ser a reação de nossas Forças Armadas, que é ela quem garante a Constituição, não é o Supremo. O Supremo é o guardião, mas quem garante o cumprimento da Constituição é a ponta do fuzil, que é das Forças Armadas. Então, quando eles assistem os ministros do Supremo criando aquela ação do fim do mundo lá, que é para investigar todo e qualquer cidadão brasileiro que, segundo eles, estão fazendo fake news contra eles. Eles são juízes, são as vítimas. Eles se alegam vítimas, não podem ser juízes no mesmo processo onde eles se apresentam como vítimas. E o que as Forças Armadas fizeram? Nada. Então, esse alto comando que está nas nossas Forças Armadas hoje, os nossos militares, os nossos generais do Exército, na verdade, estão acompliciados com esse sistema corrupto. Simples assim. Não são todos os nossos homens das Forças Armadas, não são todos os nossos homens das polícias militares, civil. Da federal já nem falo tanto, que a maioria ali está envolvida em rolo e confusão. Mas da polícia militar, polícia civil e de nossas Forças Armadas, a imensa maioria só está esperando uma voz de comando. Só estão aguardando uma voz de comando e foda-se general deles, foda-se quem estiver no comando superior. A hora que tiver uma voz de comando, eles vão agir. E a voz de comando somos nós, o povo. Vocês não entenderam isso ainda? Vocês não têm que pedir mais nada. Não é pedir intervenção federal, intervenção militar. É exigir que nossas Forças Armadas façam com que os ministros do Supremo sejam punidos nos termos da lei, da Constituição Federal e dos tratados internacionais. É exigir de nossas Forças Armadas que peçam notificação militar recomendatória ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado para que coloquem em pauta todos os pedidos de impeachment que estão lá arquivados. Vocês não têm que pedir. Nós, o povo, não temos que pedir nada. Nós somos o dono não pede, exige, manda, determina. É simples assim. E vocês parecem um bando de cagões, não sabem o que fazer, não sabem com quem reclamar, ficam com medo de ser presos, passar vergonha na rua. Cara, diga não e acabou. Aí me prendeu, ok, me arrasta, me leva preso. Não tem problema não. Só que a hora que eu chegar lá na frente do delegado da Polícia Civil, eu vou dar a voz de prisão para os policiais militares e vou solicitar que o delegado me encaminhe à Polícia Federal para lavrar o boletim de ocorrência contra os policiais militares e contra quem deu a ordem para os policiais militares me prender, nos termos do artigo 6º e 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E entenda uma coisa, não existe prerrogativa de foro por função para os crimes mais graves. Senhores, não existe. Está lá no Estatuto de Roma, a emenda constitucional devidamente promulgada no Brasil em setembro de 2002, e de acordo com o parágrafo 4º do artigo 5º de nossa Constituição, o Brasil se submete aos tratados internacionais, aonde ele é signatário, no caso aí o Tribunal Penal Internacional. Ok? Então, gente, nós temos a faca e o queijo na mão, nós somos o povo. Mas entenda uma coisa, não descerá um salvador dos céus e muito menos existe na terra um salvador da pátria que vai resolver nossos problemas. Você acha que vai acontecer o quê? Vai cair aqui uma navezinha espacial e vai sair lá de dentro dela um bebê Superman? É isso? Que vai fazer como naquele filme lá do Superman? Pegar todas as armas nucleares e mandar para fora do planeta? Não vai existir isso. Isso não existe. Só iremos mudar esse ciclo se a humanidade fizer uma coisa. Cada um fizer o seu papel de inconformismo e o seu papel de cidadão, de exigir
que os seus direitos e garantias fundamentais sejam respeitados, porque vocês acham que eles têm condições de prender 210 milhões de brasileiros? E quando prenderem um, vão lá soltar. Não deixa. É simples assim. Quem que foi preso? Por quê? Ele não quer usar máscara. Vamos lá soltar ele. Pega 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000, 10 mil, 100 mil pessoas e vai lá na delegacia de polícia e solta o cara. E prenda o delegado e prenda quem mais mandou prender o cara. É simples assim. E acione as Forças Armadas mais próximas e fala, estamos dando voz de... Nós, o povo, estamos dando voz de prisão para esse delegado de polícia, para esse policial militar, para esse comandante, para esse prefeito, para esse vereador, para esse deputado, seja lá quem for. Por atos de hostilidades contra os nossos direitos e garantias fundamentais. Por ameaça à soberania popular. Por ameaça ao Estado democrático de direito. É simples, basta vocês dizerem isso. E acabou. E exijam serem ouvidos pelo Tribunal Penal Internacional. É um direito nosso. Eu não entendo. Até quando vocês serão um bando de cagões, covardes, esperando que alguém suja lá na puta que pariu vai salvar vocês? O salvador da pátria de vocês atual ali, o Minto, o que ele faz? Ele só tem garganta, e eu vou mostrar um monte de coisas para vocês, um monte de documentos para vocês. E eu desafio você aqui, Jair Messias, bosta, canalha, Bolsonaro. Vem fazer uma live comigo. Vamos lá. Escolha o tema e vamos fazer uma live comigo. E eu vou mostrar os documentos que eu mandei para você, Jair Messias Bolsonaro, e para todos os seus auxiliares, que são seus ministros, inclusive os ministros aí, os comandantes das Forças Armadas, que também são seus auxiliares, porque é você que os nomeia. E você vai se explicar para a população brasileira por que você foi omisso. Vamos lá, Damares Alves. E aquela menina aqui, Damares Alves, aqui em Várzea Grande, a garotinha de esquema de corrupção, de pedofilia, de policiais militares e policiais civis. Hã? A menininha do prefeito de Cuiabá. Para aquela garotinha que desde novinha fica pagando boquete para marmanjo, você já tomou atitude para protegê-la? Para resgatá-la daquela mãe, daquele pai, fila da puta? Porque aquilo não é pai nem mãe, não. Que vende a criança desde pequenininha para satisfazer sexualmente marmanjo? Policial militar? Policial civil? E aí, Damares? As provas estão aí com você. O que você já fez? Ah, por quinto dos infernos. Então você pode enganar essa população de idiotas que não sabe de nada, que nem sabe quem sou eu. Mas o dia de saberem quem é Glaucio da Silva Cabral já está bem aí batendo na porta, né? A água já chegou, está no nariz de vocês já. E não tem como. Vocês vão ter que estancar. E para estancar, o que vai acontecer? Agora fiquem tranquilos. Eu não tenho o menor interesse de ser representante do povo em nada. Eu já sei como é que termina essa história. Basta ler a história da humanidade. Nunca tive interesse de ser representante. Se eu tivesse interesse de ser representante, eu teria aproveitado em 2019, quando vocês começaram a caçar a senadora Selma Arruda, a senadora do Bolsonaro, aqui do Mato Grosso, que conseguiram caçar. Eu poderia ter começado a jogar um monte de merda no ventilador, me filiado a um partido político, teria saído candidato agora nas eleições suplementares para o Senado agora, junto com a eleição municipal aqui no estado do Mato Grosso, colocava meu nome como candidato a senador da República e eu estava eleito. Porque esse povo está cansado de ouvir merda de um monte de gente corrompido aí. Se eu quisesse fazer parte de política, eu estava eleito agora como senador da República, eu tomaria posse agora, e aí? O que ia acontecer? Porque a posse teria que ser imediata. Eu não teria que esperar lá o ano que vem, não. Ganhava as eleições, já tomava posse como senador da República. E aí, o que vocês iam fazer comigo? Já pensou eu, senador da República aí, com todas as imunidades e privilégios? Primeira coisa que eu ia fazer é acionar o Tribunal Penal Internacional, notificar o comando do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e exigir providências. Como senador da República, eu iria lá na ONU. Mas em momento algum, na minha vida, passou pela minha cabeça em representar a população, porque eu não sirvo para ser líder de covardes. Cansei de dizer isso. O Procurador-Geral da República, o ex-procurador Rodrigo Janot, tem isso lá documentado. A Raquel Dodge tem isso documentado, o Conselho Nacional de Justiça tem isso documentado. Não tenho interesse em vida pública. Eu gosto do meu anonimato. Eu gosto da minha privacidade. Eu gosto de sair por aí e ninguém me reconhecer ou reconhecer. É um prazer que eu sinto nisso. E quando eu faço as minhas lives, que agora tem o quê? 7 pessoas aqui, chegou a 12, 13, eu tô cagando e andando, se o povo me acompanha, eu venho aqui. E tem algumas pessoas aqui que são meus super fãs, agradeço. Muito obrigado.
Porque são pessoas que, como eu, estão de saco cheio, mas que às vezes não têm a mesma coragem que eu tenho. Agradeço essas pessoas que me acompanham, mas eu não faço isso para ganhar likes, curtidas, nada. Este é o meu papel, é minha função enquanto cidadão brasileiro, fazer a minha parte nesse imenso incêndio que tem na floresta. Eu sou como aquela parábola do beija-flor. Vou lá, com meu biquinho pequenininho, vou lá na lagoa, trago a minha gotinha de água e vou tentar apagar o incêndio. Esta é a minha parte, é a minha função. Se os outros 210 milhões de cagões querem ficar em casa com medo de vocês, foda-se, eu não tenho medo de vocês, já falei que vivo ou morto, vocês vão se fuder comigo. Eu tenho 203 vídeos com em média de 1 hora e meia de gravação, delatando tudo. Isso está protegido. Podem me matar. Se eu desaparecer por um certo período de tempo, os vídeos começam a entrar no ar. E aí? Pior do que uma porra de um herói vivo, não é o tal do herói morto, que vira um Marte? Então me matem. Tô cagando e andando. O povo adora ter heróis. Eu tô cagando e andando para heróis. Só gosto desses heróis do cinema, porque eu vou lá e me divirto com aquelas fantasias, que eu acho até engraçado. E pronto, só. É só para distração mental. Eu não preciso de nada, nada disso. Eu vivo com muito pouco. Vocês tiraram tudo de mim achando que ia me destruir. Eu vivo com muito pouco. Se eu levantar cedo, 7 horas da manhã, quando for 9 horas, 9 e meia, 10 horas, estou trabalhando com alguém. Não me interessa se o cara vai me pagar 1.050 ou se eu vou ganhar 10 mil por mês. Foda-se, eu sou flexível e adaptável, por isso que vocês não conseguem me destruir. E tudo está documentado. Mas vocês me devem indenizações. E vão pagar. Que eu estou cagando e andando, não sou igual o Paulo Pavese, que a Damares foi lá e falou que ele só queria receber indenização. Mentira! Você é uma hipócrita, Damares. Quem que vocês salvam? Ninguém. Quem é que se salva aí nesse governo hoje? Ninguém. Eu estou cansado, eu estou de saco cheio dessa merda toda. E eu estou fazendo a minha parte. E eu não tenho medo de morrer, porque eu já estou no outro nível. A vida e a morte fazem parte do processo. Nascer dói, morrer também dói. Mas faz parte do processo. E se as pessoas estão aí achando que vão virar semente, bom, vai dar uma olhada. A média da expectativa de vida do cidadão brasileiro é 73 anos e meio. E aí? Uma hora tu vai morrer. E você vai preferir morrer livre ou vai morrer como escravo? Eu prefiro morrer livre. Tô cagando e andando e é por isso que vocês não podem retirar nada de mim, cambada. E eu vou dar um aviso para vocês, que muitos de vocês já vi, que vocês me procuram arrependidos já de todas as sacanagens que vocês aprontaram com a minha vida. Todas as sacanagens. Tem muitas revelações que eu precisaria fazer para o povo sobre essa questão do Google, Facebook, YouTube, PayPal. Quem foi que criou isso aí? Quem foi que mentalmente criou isso aí? A população vai saber de tudo isso. Eu estando vivo ou morto. Quem seria o dono de tudo isso aí? Imagine esses bilhões de dólares arrecadados por ano sendo convertidos para o bem-estar da humanidade. E não para perseguir a humanidade, como hoje é convertido. Desde quando eu tenho 18 anos que entrei no Banco do Brasil, sou perseguido. Porque nunca me curvei para o sistema. 7 anos e meio fiquei lá dentro, até porque eu tive que pedir demissão. Aquele programa de desligamento voluntário. Me foi oferecido dinheiro para eu montar meu negócio, financiamento. O Banco do Brasil fez de tudo para eu não conseguir o financiamento, me levou à falência. 6 meses depois eu estava desempregado, sem dinheiro, porque o que foi proposto para mim não foi entregue. Porque me sabotaram. A humanidade saberá de todas as sabotagens que foram feitas na minha vida. E eu estou aqui de pé. Nunca me curvei. Por que vocês não são capazes de fazer o mesmo, povo? Não se curvem. O que é? Estou vivo, olha aqui. Vou fazer 52 anos e olha para minha aparência física, apesar de tudo que eu já sofri, de tudo que eu já passei, eu ainda tenho uma aparência física que não é de 52 anos. E não tenho medo de pegar qualquer tipo de trabalho para sobreviver. Por isso vocês não conseguem me destruir, por isso que vocês nunca irão conseguir me destruir. Nunca irão calar a minha boca. E vocês violaram o Código de Nuremberg e agora vocês estão com o cu na mão, porque o Tribunal de Nuremberg, depois que ele foi desfeito, começou a criação do Tribunal Penal Internacional.
Demorou muitos anos, mas o Tribunal Penal Internacional foi instalado e o Brasil é signatário desde 2002, que é a continuação do Tribunal de Nuremberg, para que se houvesse crimes de guerra, houvesse situações semelhantes que aquela que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, um Tribunal Penal Internacional previamente instalado já deveria existir, como de fato hoje existe, que é o Tribunal Penal Internacional em Haia, o Estatuto de Roma e os acordos sobre os privilégios e imunidades das vítimas e testemunhas, o artigo 19 e 20, que vocês se recusam a me dar um habeas corpus preventivo na STF, STJ, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Para eu não poder ser preso aqui no Brasil, processado, nem agora, nem antes, nem nunca. Receber proteção policial, proteção, inclusive, dos capacetes azuis. E aí? Tudo isso, Jair Messias Bolsonaro, porque eu sei que você fica acompanhando minhas lives, seu bosta, cagão, bundão, seu capitão de bosta. E você, Damares, se prepara, minha filhinha, tu não vai sair candidata a nada, não. Agora, no início de 2021, tu pula daí. Tenha certeza disso. Vou dar 10 dias de prazo para ele arrancar você daí. Só estou esperando o término desse dezembro de 2020 para que os nossos militares refresquem suas cabeças e escolham o seu lado. Porque a partir de 2021, quem escolheu, escolheu. Quem não escolheu, vai ser derrubado lá de cima do muro e foda-se para que lado que ele vai cair. Se cair para o lado de lá, vai ser preso, vai ser enforcado nos termos das regras previstas no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, no Código Penal Militar brasileiro, porque é assim que tem que ser. Nós temos que pôr um ponto final nessa subjugação e controle. Nós não podemos mais aceitar nenhum tipo de coação ou ameaça. Lembra que eu li para vocês? Ninguém sobre coação ou ameaça, antes, durante ou depois, pode participar de experiências científicas. E todo e qualquer método de tratamento é uma experiência científica. Vacinação é experiência científica. Vacinação, se fosse eficiente, não existia mais gripe, porque quantos anos faz que o povo está tomando vacina de gripe? E o que é a Covid-19? Uma gripe. É um vírus. Está na sua 7ª geração, salvo engano. E agora tem uma vacina aí que está prontinha para ser aplicada na gente com 5 meses. Com 5 meses! Não existe isso. Nenhum medicamento em 5 meses você consegue criá-lo. Você tem que fazer experiências, tem que ver os efeitos colaterais. Primeiro em animais, depois em seres humanos. Em 5 meses você não consegue fazer nem em animais. E agora já estão aplicando isso em seres humanos? Senhores, Glaudston da Silva Cabral, autor do dossiê impeachment geral e do caso OTP-CR 273/2018, no Tribunal Penal Internacional, vítima e testemunha de crimes contra a humanidade e genocídio. Quero deixar bastante registrado aqui, a quem interessar posse, a qualquer e todo cidadão brasileiro, que eu já denunciei todo mundo, os deputados, 513 deputados federais, 81 senadores, os governadores de estado, os membros do Poder Judiciário brasileiro, do Ministério Público, Polícia Federal, o presidente da República e seus antecessores, Temer, Dilma, Lula, FHC, Itamar, que Deus o tenha no capeta, que seja lá o que for, Collor de Mello, Sarney. Já denunciei essa cambada toda, os ministros auxiliares do presidente da República, os atuais, os seus antecessores, por seus atos de hostilidade contra os meus direitos e garantias fundamentais, violações desses meus direitos e garantias fundamentais para me colocar em situação de calamidade psicológica, física, mental, financeira, tudo, para subjugação e controle, para tentar me fazer me ajoelhar diante do sistema. E quero dizer aos senhores que eu já recebi foi muita proposta. Você é um cara inteligente, venha para o nosso time, cara. Você pode ser o que você quiser aqui no nosso time. Sim, poderia até ser o líder de vocês. E depois exterminar vocês, seus bandos de bosta. Mas eu não sirvo para fazer papel de mentiroso. E cada um dos senhores serão caçados, cada um dos senhores serão presos e levados em segurança ao Tribunal Penal Internacional para que vocês sejam processados e julgados por seus crimes contra a humanidade e genocídio nos termos do artigo 6º e 7º do Estatuto de Roma.
tão certo quanto o sol brilha todos os dias, e quer eu esteja vivo ou morto. Porque morto, a história é diferente. Morto, não estou aprisionado nesse corpo biológico. Aí morto, aí senhores, aí a história é diferente. Para quem está no comando de vocês, sabe perfeitamente do que é que eu estou falando. Porque quem está lá no topo, lá no início de tudo, dando as ordens para o mundo, esses genocidazinhos, esses caras que gostam de brincar com as massas, destroem um país, reerguem um país, destroem a economia, reerguem a economia. Esses caras que estão aí no comando primário de tudo, esses caras sabem do que eu estou falando sobre vivo ou morto. Eles têm esse conhecimento. Eles sabem sobre esta verdade. Aliás, eles sabem de muitas verdades que deixariam vocês livres no instalar de Deus. Obrigado a todos e despertem!